Boa noite, está no ar o jornal Tremembé. Veja nos destaques. Cientista brasileiro morre por coronavírus em Nova York. O engenheiro apresentou complicações por causa da Covid-19. Morre médico chinês punido por alertar colegas sobre o coronavírus. Li Wenliang, do Hospital Central de Wuhan, tinha 34 anos e foi contaminado pelo vírus. Pacientes brasileiros com coronavírus falam do isolamento no exterior. Estou sendo tratada como se fosse uma gripe normal. E meu esposo está tendo um cuidado especial porque ele está precisando do oxigênio. Remédios apresentam bons resultados na cura do coronavírus. Num medicamento derivado da cloroquina, que é usado no combate à malária desde 1930. Sistema entrará em colapso no final de abril, diz ministro da Saúde. Até para nós termos base a relatórios científicos, sistema de saúde em inglês, espanhol, francês. Jornalista do Piauí que apresentou o jornal tem coronavírus e respira por aparelhos desde a madrugada da última segunda-feira. O engenheiro químico Sérgio Campo Trindade faleceu no dia 18 de março, aos 79 anos, em Nova York, em decorrência de complicações associadas ao Covid-19. Era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente, agência intergovernamental associada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na qual atuou em parceria com pesquisadores no programa FAPESP, de pesquisa em bioenergia. Recebeu em 2007 o Prêmio Nobel da Paz ao lado de outros integrantes do painel intergovernamental de mudanças climáticas. O brasileiro Sérgio Campos Trindade, ele estava na equipe que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Ele morreu, infelizmente, vítima do novo coronavírus. O engenheiro apresentou complicações por causa da Covid-19. Sérgio era incentivador da energia renovável. Ele fazia parte do Comitê Científico para Problemas do Ambiente, uma agência intergovernamental associada à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A equipe dele recebeu em 2007 o Prêmio Nobel da Paz, ao lado de outros integrantes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O médico chinês que foi punido pelo governo por alertar colegas após os primeiros casos do novo coronavírus morreu. Li Wenliang, do Hospital Central de Wuhan, na China, tinha 34 anos e foi contaminado pelo vírus. Ele estava internado desde 2 de janeiro. A BBC reportou que o médico enviou mensagens a colegas em 30 de dezembro, quando as autoridades de Wuhan ainda tentavam manter a situação sob controle. O oftalmologista recomendava aos demais profissionais que se protegessem para evitar a contaminação, enquanto o governo local não indicava qualquer medida de prevenção em hospitais. E o médico chinês que foi punido pelo governo por alertar colegas após os primeiros casos do novo coronavírus morreu. Li Wenliang, do Hospital Central de Wuhan, tinha 34 anos e foi contaminado pelo vírus. Ele estava internado desde 12 de janeiro, esse é um dos destaques do portal R7. Nesta semana, a BBC reportou que o médico enviou mensagens a colegas no dia 30 de dezembro, quando as autoridades de Wuhan ainda tentavam manter a situação sob controle. O oftalmologista recomendava aos demais profissionais que se protegessem para evitar a contaminação. Não demorou uma semana até que Li recebesse uma visita de agentes do governo que o obrigaram a assinar um documento em que foi acusado de divulgar informações falsas que causaram distúrbios graves à ordem social. Pacientes brasileiras com coronavírus falam de isolamento no exterior. Iraildes Lima está na Suíça há 8 dias em quarentena. Já Cristiane Gasman contraiu o vírus no exterior e está no Brasil, sem contato com ninguém de casa. Infelizmente, eu peguei esse vírus, o coronavírus. Já tenho 8 dias em casa em quarentena. Estou sendo tratada como se fosse uma gripe normal. E meu esposo está tendo um cuidado especial porque ele está precisando do oxigênio. Desde então, a gente manteve o isolamento em casa, nós não vimos ninguém, não pisamos no escritório, não tivemos contato com absolutamente ninguém, nem no condomínio, nem com parentes, nem com amigos, nada.
As compras a gente está fazendo pela internet, compras de supermercado, em farmácia. Em meio à pandemia de coronavírus, resultados positivos de medicamentos no tratamento da doença têm sido uma luz no final do túnel. Os norte-americanos estão apostando tudo num medicamento derivado da cloroquina, que é usado no combate à malária desde 1930. A hidroxicloroquina, em uma combinação com o anti-inflamatório azitromicina, teria apresentado bons resultados no combate ao Covid-19, na fase em que já atinge os pulmões. A pesquisa foi feita na Escola de Medicina da Universidade de Stanford. 40 pessoas infectadas receberam o medicamento e deixaram de apresentar a infecção em 6 dias. Esse estudo ainda não foi publicado. Mesmo assim, o presidente Donald Trump determinou que a Agência Reguladora de Medicamentos agilize os processos para disponibilizar o remédio. Outro medicamento citado por Trump, o Remdesivir, está em fase de testes, que são comandados por um brasileiro, o médico infectologista André Calil, na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. O Remdesivir já foi usado experimentalmente durante a epidemia de SARS, síndrome respiratória aguda severa, e também em 2 outras ocasiões, contra o ebola. O estudo do Remdesivir contra o Covid-19 envolve 400 pacientes e foi feito para durar 3 anos. Mas, como se vê, os pesquisadores estão acelerando o ensaio clínico. Já os chineses anunciaram resultados promissores para um medicamento japonês, o Favipiravir ou Avigan. A droga foi usada por 340 pacientes da cidade de Wuhan, na China. Os chineses dizem que os doentes ficaram livres do vírus em apenas 4 dias, em média. O problema do Avigan é que a eficácia dele só foi comprovada em formas leves de Covid-19. Outra questão é que esse medicamento só é liberado no Japão e usado experimentalmente em outros países, como a China e também a Guiné, que utilizou o Avigan no combate ao ebola em 2016. A liberação do Avigan para produção em escala mundial só seria possível em maio. Outra esperança seria o composto Lopinavir e Ritonavir, amplamente usados no tratamento do HIV nos anos 90, inclusive no Brasil. Mas um estudo publicado ontem em um jornal científico norte-americano afirma que o composto foi ineficiente no tratamento de adultos com Covid-19, além de causar efeitos colaterais que obrigaram à interrupção do tratamento. Todos os 3 medicamentos, a hidroxicloroquina, o Remdesivir e o Avigan, precisarão de registro na Anvisa para serem usados no Brasil no combate ao Covid-19. Isso envolve pesquisas clínicas, com testes comprovados. No entanto, a hidroxicloroquina é vendida aqui com o nome de Plaquenil, usado em casos de lúpus, artrite e malária. O Plaquenil tem muitos efeitos colaterais, entre eles alteração do ritmo cardíaco e lesão nas células da retina. Portanto, é um medicamento que só deve ser usado sob supervisão médica. O futuro pode ser mais promissor do que parece neste momento. Vamos agora ao palco do Aqui na Band, com Silvia Popovic e Luiz Ernesto Lacombe, que tem mais informações sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta sexta-feira que o sistema de saúde brasileiro entrará em colapso no final de abril devido ao avanço do coronavírus. As pessoas confundem colapso com o sistema Coáticos. O colapso é quando você pode ter dinheiro, ter o plano de saúde e ordem judicial, mas simplesmente não tem o sistema para se tratar. É o que está acontecendo na Itália, explicou Mandetta em videoconferência a empresas brasileiras. No mundo ocidental, onde as informações são mais fidedignas, até para nós termos base a relatórios científicos, sistema de saúde inglês, espanhol, francês,
suíço e depois o norte-americano, fica caracterizado que o vírus tem um padrão de transmissão, ele é muito competente e que cada pessoa, quando em trânsito, quando em movimento, a sociedade andando normal, essa competência, porque nenhum de nós tem imunidade, o vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega a ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir nas próximas semanas, 10 dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar tendência de queda, e aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China. Esse é o cenário que o mundo ocidental está trabalhando. Jornalista piauense Marcelo Magno, de 37 anos, que participou de rodízio de apresentadores do Jornal Nacional, está internado com coronavírus na UTI de um hospital particular de Teresina. Ele respira por auxílio de aparelhos desde a madrugada da última segunda-feira, quando foi transferido para a UTI. O Jornal Tremembé fica por aqui. Tenham todos uma boa noite e até a próxima edição.